que nos assiste. É com imensa alegria que estamos aqui novamente para compartilhar a lição da Escola Sabatina. Depois de um período de férias, estamos voltando novamente com esse modelo da Escola Sabatina e você é muito bem-vindo entre nós. Para compartilhar a lição de hoje, temos a visita de dois amigos muito queridos, o pastor Bruno. Que bom que você está com a gente, viu, pastor? Obrigado. E o Olívio também, o nosso diretor da Escola Sabatina aqui da igreja. Para você acessar as lições, você pode acessar através do mais.cpb.com.br ou pelo Face, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Estamos estudando durante esse trimestre o livro do Apocalipse e hoje já estamos na 6ª lição que fala sobre o povo de Deus selado. Para iniciarmos então essa lição, vamos pedir que Deus esteja conosco e eu peço que o pastor Bruno faça uma oração para a gente, por favor. Oremos então. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais um sábado, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, estudando, recapitulando um pouquinho dessa lição fantástica que o Apocalipse nos ensina. Pedimos que através do Teu Espírito Santo nós possamos ser guiados por Ti. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Antes de estudarmos a nossa lição propriamente dita, eu gostaria que, Olívia, você falasse alguma coisa. Talvez as pessoas que nos seguiram até semana passada viram que a lição estava de um jeito e agora a gente voltou. Por que aconteceu isso? Então, eu estava lembrando que no dia 17 de dezembro, até nós tivemos a oportunidade de fazer aqui a, entre aspas, despedida desse modelo, porque no dia 22 de dezembro e até sábado anterior, dia 2 de fevereiro, nós tivemos um período chamado de férias, em que a igreja tem um horário especial. Daí porque nós transmitimos as lições, né, as exposições diretamente do templo da Igreja Central de Curitiba. E agora nós estamos retomando, e durante esse período foi interessante porque a gente pôde falar bastante a respeito do que o tema Apocalipse representa para as pessoas, né? A maioria das pessoas se assusta um pouco, dizendo Apocalipse, final dos tempos, destruições, catástrofes e tal. Mas a gente teve a oportunidade de discorrer aqui, perante a igreja, que revelação é aquilo que representa, de fato, o Apocalipse. É uma boa nova, uma notícia, o Evangelho de Jesus. Então agora nós vamos retomar esse estudo, né, neste trimestre, justamente nesse formato, através da transmissão pela internet, exclusivamente, não a partir de toda a igreja. Tá certo. Eu gostaria de ler o comecinho da nossa lição, que eu achei muito interessante, que o autor ele fala o seguinte, ó. A mensagem apresentada na abertura dos 7 selos mostra que toda pessoa que afirma crer em Cristo encontra bênçãos por sua fidelidade ou maldições por sua infidelidade. Pesado isso, né? Como a nossa fidelidade perante Deus vai, de alguma maneira, desencadear o restante da nossa vida, né? Como a nossa vida vai ser levada. Isso aqui é uma coisa muito séria. E a gente vai estar estudando especificamente nessa lição sobre os 144 mil, né? Você que é pastor, né, pastor Bruno? É uma coisa um pouco difícil das pessoas entenderem, né? Algumas pessoas eu sei que acham que é o número exato de pessoas que serão salvas, né? E não vai passar daquilo. E nós vamos procurar explicar isso da maneira mais simplificada possível, né, para que as pessoas entendam e também para a gente ter em mente de que nem tudo a gente sabe. Algumas coisas não foram reveladas por Deus e a gente simplesmente vai ter que confiar naquilo que não nos foi revelado e procurar nos entender aquilo que nos foi revelado. Mas nós não vamos fazer conjecturas em cima do que poderia ser sem termos a certeza, né, das coisas. E eu queria começar com você, pastor Bruno, que fala que os ventos estão sendo retidos. Como assim? O que está acontecendo? Essa parte da lição que fala sobre os ventos, essa abertura, ela é muito importante porque ela já dá a identidade das pessoas que vão fazer parte do paraíso, da vida eterna. Então, os ventos, ele dá só uma deixa para a gente poder chegar nessa identidade. Quando você pega a lição, você vê que os ventos, ele começa dizendo, os anjos estão segurando os ventos, até que sejam selados as pessoas que vão fazer parte dessa vida eterna. Então, quando você vai para o Antigo Testamento, você nota que vento é uma força destruidora. Aí essa força destruidora, óbvio, ela vai fazer uma limpa.
para Deus não fazer uma injustiça, ele segura essa força destruidora e vai identificar agora quem são as pessoas que vão fazer parte da vida eterna. Que no caso nós estamos chamando de aqueles que vão ser selados. Está bem tranquilo. Se você estudar aqui a lição, capítulo 7 de Apocalipse, ele vai dizer que o tempo desses ventos, ele está totalmente dependente do tempo em que vai ser selado esses santos. Esse tempo, ele é uma interpretação abstrata porque a gente não tem noção de quando isso vai acontecer. Por isso que na abertura da lição, o autor ele foi muito feliz ao dizer que o capítulo 7 é um interlúdio entre esses dois selos. Porque o capítulo 7 ele fala da volta de Cristo. Uma vez que ele fala da volta de Cristo, esse é o tempo que a gente entende que vai ser fechado. Mas a gente não sabe qual é a data da volta de Cristo. Então a gente só sabe que Deus já está preparado, nós estamos avisados e agora nós podemos nos preparar para poder ser selados. E essa é a parte importante da lição, porque a partir de agora, aqueles que estão sendo selados, eles fazem parte da propriedade de Deus. Então vamos lá. Todas as doutrinas que nós acreditamos são propriedade de Deus. O povo que vai fazer parte da vida eterna é propriedade de Deus. Com essa ideia em mente, a gente vai continuar a lição e aí a gente, ao tocar nos demais assuntos, a gente usa como pano de fundo esse termo, propriedade. Uma vez que eu fui selado, está aqui ó, na lição de domingo, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. O Senhor conhece aqueles que são seus. E ele vai entrando com aquela ideia, né? Aqueles que são seus, aqueles que são de Deus, eles passam por esse teste de fidelidade, que foi essa pequena introdução que você deu aí pra gente. E aí ele fala um pouquinho do sábado, que é um sinal de identidade, onde muitas pessoas, por exemplo, ainda não guardam sábado, mas elas são fiéis a Deus. À medida que a gente vai convivendo com Deus, a gente vai passando a se aproximar da sua cultura, da sua propriedade, do seu gosto, da sua dieta, do seu descanso, do seu trabalho, e o sábado faz parte disso. Então, essa parte é importantíssima, porque a propriedade de Deus, uma vez sendo selada, a lição de domingo, ela encerra com uma parte muito bonita, onde ela diz que esse selo, ele é o nosso escudo, ele é a nossa proteção contra os quatro ventos, que vão fazer essa limpa, essa destruição. E acho que vale a pena ressaltar, né, pastor Bruno, que não é porque essas pessoas foram escolhidas. Na realidade, Deus quer salvar todo mundo. Né? Na realidade, são pessoas que realmente elas vão se colocar perante o universo todo ao lado de Jesus. Com certeza. Né? Mas assim, a oportunidade é para todos, né? Todos. E tem espaço para todos no reino de Deus. Sem né? dúvida, sem dúvida. Olívio, agora a gente vai entrar no nosso tema, digamos assim, o mais difícil, quando ele fala desses 144 mil. Por que esse número? Até complementando a ideia inicial, né, para ficar bem estabelecido assim o parâmetro, vamos dizer assim, a nossa linha de pensamento, quando fala da questão da propriedade, ela estabelece ali uma identidade, né, entre aquele a quem pertencemos. E fala-se aqui a respeito da lei. Porque quando você pertence a uma organização, uma associação, você faz parte de um povo, de um país, você está sujeito às leis desse país. E essas leis foram elaboradas, justamente como você falou, para a proteção de todos. Né? Então, quando você anda de acordo com a lei local ou a lei regional, você está se colocando sob a proteção até do Estado, daquele a quem você deve obediência. Quando Deus coloca algumas normas, alguns mandamentos na nossa vida, é porque Ele está procurando estabelecer uma norma de conduta que pode nos proteger de algumas consequências. Né? E quando a Bíblia fala aqui no Apocalipse, de que existe um número de pessoas que seriam classificadas como sendo aquele povo escolhido, e fala nos 144 mil, a gente nota que esse tema ele gera polêmica, né? A gente ouve muitas conjecturas, interpretações e pensamentos, e a lição ela deixa uma coisa assim bastante clara, enfatizando que esse número é simbólico, ele não é literal. Então, se nós acompanharmos o seguinte raciocínio, o povo de Deus foi conhecido no Antigo Testamento como sendo o povo de Israel,
que era composto por 12 tribos. Então nós temos aqui já um número 12, né? Novo Testamento, nós vemos a igreja sendo edificada sobre os fundamentos de ensinamentos de Jesus aos 12 apóstolos. Novamente o número 12. Então, Velho Testamento, 12 tribos de Israel. É o Novo Testamento agora, né? O Antigo Testamento, o povo de Israel, o Novo Testamento, 12 apóstolos. 12 vezes 12, 144. Esse número 1000, ele me parece uma coisa que remete assim a uma coisa mais ampla, né? Uma coisa meio que, digamos, simbólica, no sentido 12 vezes 12, 144 vezes 1000. Né? Ampliando isso para muita coisa. 144 mil pessoas que representariam o povo de Deus ao longo da história. Né? Então esse povo que o pastor Bruno se referiu como sendo o povo selado, que recebeu aquele selo, aquela marca de propriedade de Deus, o povo de Deus, é um povo especial, é um número especial. Mas talvez, a gente vai ver na lição aqui, que não represente a totalidade dos salvos. E mais do que isso, Olívio, o 144 não é o foco do meu ponto de salvação. Vamos pegar, por exemplo, quando o povo de Israel sai do Egito e você conta lá 600 mil. Mas 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Sim. 144 mil pode se referir a pessoas que necessariamente sejam homens fora mulheres e crianças. Então, quando você pega um número por si só e fica colocando ele de base, isso tem que ser tomado com muita atenção. A coisa mais importante por trás do número é, esse número é propriedade de quem? Porque 144 eles são selados. Selados por quem? Por Deus. Então a partir daí você começa a pensar, Deus então tem um plano específico. Provavelmente 144 mil não dá nem metade do que era o povo de Israel no deserto. Imagina durante toda uma história. Não, e né? sabe também o que, pastor? É assim, é como se a gente fosse fazer um vestibular, né? Então, as melhores notas vão entrar no céu. E não é bem assim, né? Porque a salvação, como a gente falou inicialmente, é para todos. Né? E realmente, é os que mais fizeram, mais se destacaram, mais trabalharam, são aqueles que vão entrar no céu. E não é assim, né? E uma outra informação aqui, até complementando essa ideia, né? Porque fala, o povo de Deus seria conhecido, o povo selado, como sendo os 144 mil. Mas se nós pararmos para pensar que ao longo da história o povo de Deus nem sempre foi exclusividade, como sendo chamado o povo de Israel, né? Então ele abrangia aqui tanto os judeus quanto os gentios. Ou seja, essa abertura que se dá, essa oportunidade, é para todas as pessoas. Sim. Não necessariamente uma etnia, digamos assim, uma religião específica, uma tribo, uma nação. Era uma coisa assim que estaria aberta a todas as pessoas. Justamente para satisfazer aquele quesito da justiça de Deus, de abrir oportunidade para todos. Agora, a aceitação, sim, é uma questão do livre-arbítrio, né? De você se enquadrar ou não dentro desse parâmetro de classificação do povo selado de Deus. Tá certo. Eu posso dar mais uma? Claro. Pode, Dentro deve. do 144, a gente pode ficar um pouco mais focado no sentido do seguinte, a lição ela vai abrir para outras propriedades de Deus, daqueles que fazem parte da vida eterna. Então, os 144 mil é um grupo que a Bíblia está enfatizando faz parte dos 144 mil. E as suas características, elas são tipicamente do povo de Israel, dando a impressão que esse povo se refere a isso daí. Mas a gente tem que se lembrar o seguinte, o autor ele foi muito feliz ao dizer que as 12 tribos não são a do Antigo Testamento, as que são destacadas no Apocalipse, justamente aqui no capítulo 7. Ou seja, são 12 tribos diferentes das 12 tribos do Antigo. 2 saem, 2 entram. É uma descrição atípica. Aí quando você continua a lição, você nota que o outro grupo de propriedade ele também tem uma posição de identidade atípica. Então Deus ele está tentando mostrar para a gente o seguinte, venha de onde vier, eu não estou muito interessado com relação à origem, eu estou interessado para onde vocês vão. E aí eu posso me lembrar o seguinte, a história de Jonas, que era do povo de Deus, e Deus disse para ele pregar para que povo? Nínive. Os ninivitas. Ou seja, Deus ele buscou a salvação de um povo fora. Então o 144 mil ele foca num povo onde você, por exemplo, em Ezequiel capítulo 37, você lê que Deus ele toma os filhos de Israel, no verso 21, de
todos os lugares, ele junta esse povo e farei deles uma nação na terra. Esse é o verso que todo israelense defende a existência do Estado de Israel, inclusive o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Aí, na sequência da leitura do capítulo 37 de Ezequiel, Deus diz que o meu servo Davi reinará sobre eles. E aí mistura o negócio. Ué, calma aí, o povo vem, mas o meu servo Davi já passou. Então esse servo Davi, ele está dizendo o seguinte, olha, quem vai habitar e vai governar esse povo é Davi. Então, Davi é simbólico, Israel não é o Israel literal que a gente entende, mas é um Israel misto, e aí ele dá o pano de fundo para a gente caminhar a lição. Então é nesse contexto que a gente vai conseguir caminhar a lição. Tá certo. Ele fala aqui, pastor Bruno, nos versículos 9 e 10 do capítulo 7, sobre uma grande multidão que ele vem de uma grande tribulação. Que tribulação é essa? Bom, antes, Mônica, isso é muito importante. A gente precisa entender o seguinte, se os 144 mil são características mais aproximadas de Israel, a grande multidão parece que não. E aí vem uma identidade curiosa, porque se os 144 mil se aproxima mais de Israel e a grande multidão se aproxima do não Israel, fica um pouco injusto eu dizer que eles vieram de uma grande tribulação e o povo de Israel não veio de uma grande tribulação. Todos que vão fazer parte da vida eterna vieram de uma grande tribulação. Existe uma frase que eu ganhei aí no WhatsApp, circula pelas redes sociais, dizendo o seguinte, eu não conheço nenhuma grande pessoa que não teve um passado difícil. Ou seja, a grande tribulação, ela envolve a identidade de alguém que passou por situações de preconceito, de perseguição, de ódio, de separação, de divisão. Muitas vezes, eu como pastor, vejo pessoas me procurando e dizendo assim, pastor, eu quero me batizar. E eu fico preocupado. E eu pergunto, tem certeza? Aí a pessoa, por quê? Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Dividirá. Vai causar uma tribulação na vida daquela pessoa. Então, quem se apropria da verdade, se apropria de quê? De lutas. Porque o mundo natural é um mundo carnal. Sim. E o pessoal, as pessoas, o povo, essa grande multidão que passa por tribulações, são pessoas que passam por tribulações por causa da verdade. Essa verdade é que nos faz entender que, e essa é a parte bonita da lição, independente da origem, se vem de Israel ou de não Israel, o fato de eu fazer parte do povo selado diz que pela graça de Deus, eu sou selado. Não por força, por minha graça, pelo meu Espírito. Ou seja, não é salvação pelas obras, é pela fé que Deus ele pode fazer isso comigo. Então, você quando estuda essa parte da lição de terça, você vê aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É a graça totalmente investida aí. E aí é que entra a parte da junção dessa lição. Porque a lição de terça tem a ver com verso para memorizar. A lição de segunda tem a ver com título. Você junta as duas e elas dependem da graça de Deus. Seja Israel ou não Israel, nós precisamos dessa graça. E uma vez que eu quero receber essa graça, eu me coloco à disposição, eu vou atrás, eu passo a fazer parte dessa tribulação. Tá certo. Olívio, e quem são os seguidores do Cordeiro? A Bíblia ela descreve aqui até especificamente o povo nos últimos dias, né? Então, quando ele se refere aqui especificamente aos 144 mil, ele está dando uma noção também que seria aquele remanescente de Deus nos últimos dias, que estariam passando também por tribulações em função da obediência a Deus. E no Apocalipse 14 ele estabelece exatamente qual é a característica, qual é o perfil desse povo, né? Fala aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E fala aqueles que foram comprados por Deus, ou seja, propriedade de Deus aqui se refere, confirmando, aquela questão do selo, né? Selo, propriedade de Deus, foram comprados por Deus. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Ou seja, propriedade de Deus, mas que se mantiveram puros.
Quando a gente fala em questão de pureza, logo a Bíblia ela faz uma correlação com as questões envolvendo um casal, né? Um casamento, onde muitas vezes pode acontecer um relacionamento ilícito fora do casamento, e isso acaba sendo classificado aqui como algo impuro, algo não dentro de uma regra, de um regramento. E quando simbolicamente nós estamos falando aqui de uma questão de se mantiveram puros diante de Deus, com relação àquilo que Deus apresentou como sendo a verdade, a palavra dele de salvação. Então nós poderíamos interpretar dizendo que pessoas que se permaneceram impecáveis, não cometeram o pecado de deturpar as palavras de Deus, de distorcer a verdade. Porque nós vemos no Apocalipse também se referindo à grande Babilônia, que simbolicamente representa uma grande organização religiosa que teria como função ao longo da história distorcer as palavras de Deus. Uma confusão, deturpar os mandamentos, confusão, Babilônia, grande meretriz. E fala-se aqui de outros movimentos religiosos que surgiriam como sendo filhos da grande Babilônia, ou da confusão, ou da prostituição. E aqui prostituição entenda-se como prostituir a palavra, a verdade. Sim. Você deturpar a palavra. Então, quando se refere a esse povo remanescente de Deus, que seria obediente aos mandamentos de Deus, que teria o testemunho de Jesus, como o pastor Bruno bem falou, não pelo fato de guardar os mandamentos, mas a salvação pela graça e pela fé em Jesus, mas se mantendo fiéis aos regramentos do povo de Deus. Sim. Então eles estariam diante de Deus como aqueles que permaneceram fiéis, puros, Olívio, que não se contaminaram. Olívio, eu diria que a lição de quarta, ela dá uma deixa fantástica pela continuação de terça. Se terça fala da graça, a quarta ela já diz o seguinte: uma vez que eu fui alcançado por Deus, agora eu quero seguir a Deus. E aí a lição já diz: quem são aqueles que seguem o Cordeiro? São aqueles que entenderam, que foram alcançados por Deus, e agora em resposta ele vai tentar se aproximar dessa legitimidade de provar na vida dele de que eu vivo o que a palavra de Deus diz. Eu não vou nem para a esquerda nem para a direita, eu vou dizer o que a palavra de Deus diz. O que eu quero viver é isso aqui. E isso me torna legitimamente uma pessoa selada. Certo? É uma confirmação, né? Confirmação. Isso não faz mim... Agora essa é uma parte importante, a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente estiver batendo papo com os nossos amigos aí, com relação a esse assunto. O fato de eu seguir os mandamentos de Deus e deixar a minha vida mostrar que eu vivo o melhor que eu posso, o melhor, ele jamais vai substituir aquilo que é legítimo. Tá? Então vamos dar um exemplo. O Olívio tem a sua esposa. Talvez a sua esposa não seja uma mulher que sirva de modelo para uma capa de revista. Ah, então vou arrumar uma mulher melhor. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim: com quem você casou? É com essa daqui. Então essa é legitimamente a sua companheira. O fato de eu escolher Deus para a minha vida, eu não faço de Deus melhor. Esse Deus é único, ele não é melhor, ele é único. E isso faz dele um Deus legítimo, porque a minha salvação só depende dessa legitimidade, porque ele é o único que pode me salvar. Isso faz da minha salvação algo legítimo. E é por isso que eu sou chamado de testemunha, por isso que eu sou procurado para ser selado, porque eu quero fazer de Deus algo legítimo na minha vida. E aí a lição ela explora que nessa parte de quarta-feira existe essa mulher que representa esse grupo. Essa mulher, ela está, por exemplo, com um cálice e ela está bêbada, ela está embriagada com o sangue de quem? Então vamos lá. A pessoa que é pura, ela guarda os mandamentos de Deus no melhor que ela pode. Então a Bíblia diz: não beba isso, não coma aquilo, ou beba isso e coma aquilo. Aí essa mulher está identificada como bebendo, ela está bêbada, ou seja, não está seguindo bem os mandamentos, e ela está embriagada com quem? Com aqueles que seguem os mandamentos, os verdadeiros e legítimos adoradores, embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, ela é uma mulher impura. Ela não faz parte desse grupo de pureza que busca legitimizar aquilo que Deus disse. Isso é sim, isso é não. Ela segue aquilo que ela quer seguir. Isso faz dela, então,
essa grande meretriz. Ela misturou essas Na coisas. realidade, é a religião por conveniência, né, pastor? Aquilo que está na Bíblia que me convém, eu sigo. Aquilo que eu acho que não está tão certo, então eu dou uma desculpa excelente ideia. Né, e daí vou fazer do meu jeito. Né? Exatamente. Olívio, eu queria que você falasse sobre a última parte da nossa lição, que fala da salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Antes até, assim, fala, tem uma referência também aqui, no estudo da lição, de que os 144 mil, então, seriam aqueles que não passariam pela morte. Pela morte, que estariam vivos por ocasião da volta de Jesus, né? Então temos dois grupos, um grupo menor que estaria vivo por ocasião da volta de Jesus e um grupo muito maior daqueles que já descansaram e que estão aguardando, né, a volta de Jesus. Salvação ao nosso Deus é o Cordeiro, é a parte aqui de quinta-feira, né? Então ele lança até uma pergunta que eu achei interessante, que no início ele fala assim, ó, o Apocalipse descreve o povo de Deus no tempo do fim como sendo sem mácula. De que modo poderemos alcançar esse estado? Ele lança duas questões aqui interessantes, né? Primeiro, eu vou inverter, tornando-se impecáveis sem nenhum pecado, porque dá a impressão que é isso, né? Quando ele fala assim, aquele que não tem mácula, então não tem o pecado. Mas isso existe? Alguém que nunca tenha pecado? A Bíblia diz que não, né? Não. Que todos pecaram e foram Todos destituídos e carecem da glória de Deus. Da glória de Deus. Então já não seria essa opção. Mas a primeira, que foi invertida agora, eu coloco como segunda, diz: pela confiança na justiça divina para o perdão e fidelidade a Deus. Então são dois aspectos. Primeiro, confiança na justiça divina. Porque nós entendemos Deus como sendo um Deus de justiça, mas também de misericórdia. Então é um Deus perfeito, porque ele consegue conciliar esses dois atributos. Ele vai cobrar aquilo que deve ser cobrado. Né? A consequência lá no Jardim do Éden demonstrou isso. Né? Se comeres do fruto, se desobedeceres, certamente morrerás. Aí vem uma nova doutrina e diz, não, certamente não morrerás. Já começa a colocar ali um pouco de dúvidas, né, na mente da pessoa. Então, agora, tudo bem, todos pecaram, todos nós pecamos. Destituídos estamos da glória de Deus, da graça de Deus. Aliás, a graça está à disposição, destituídos da glória. Agora, nós temos a oportunidade, sim, a partir do momento que nós confirmarmos essa identidade de propriedade de Deus, de seguirmos, então, a orientação de Deus. Fidelidade a partir do momento que eu tomo esse conhecimento. Salvação, nosso Deus é o Cordeiro. Por que razão? Primeiro, Deus foi o nosso Criador. Né? Então, nós somos filhos de Deus naturais. Contudo, nos desviamos. Nós rejeitamos essa paternidade. Aí veio Jesus e nos deu a oportunidade para sermos adotados como filhos de Deus. Ou seja, duas vezes Deus providenciou algo para que nós fôssemos inseridos nessa condição de propriedade de Deus, filho de Deus. Quer comentar? Eu queria fazer um comentário, mas pode terminar aí. Não, pode depois eu concluo. Na parte de quarta-feira, a gente viu que essa mulher, que é a grande meretriz, ela representa a impureza. Quando você vai para a quinta, você vê que agora existe uma pequena mudança de identidade. Agora vem o Deus e o Cordeiro. Você sai daquilo que é impuro, daquilo que não é santo, e agora você vai para aquilo que é puro, aquilo que é santo. Então, em cima disso, as pessoas elas têm que procurar dar uma lida na lição de quinta pensando assim, é aquele que não achou pecado, que nunca pecou. Isso não existe. Levítico, Êxodo diz, sede santos porque eu sou santo. Uma vez que a identidade de Deus é de santidade, ela se remete à pureza. E o Cordeiro, ele também tem que carregar essa característica, e aqui a gente trabalha com esse aspecto da divindade de Cristo, que é importantíssima. Então, existe esse contraste e a gente deve fazer. Por quê? Porque eu vou lutar para ser santo. Agora, como eu vou lutar para ser santo? Vou orar, vou pedir a bênção o batismo do Espírito Santo, que a graça de Deus seja derramada Só sobre com mim. ajuda, né, pastor? Total. Sozinho nunca. Nunca. E até confirmando, veja que a própria Bíblia responde. Ela fala assim, quem são os 144? Aqueles que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, se lavaram as vestes é porque as vestes estavam sujas. Exatamente. Né? Então fala que são aqueles que serão achados irrepreensíveis. E não somente isso. Nós que somos religiosos, admitir que por mais que a gente seja religioso, a nossa veste é suja. É suja, exatamente. Perfeito. Eu gostaria de terminar aqui lendo um comentário que está no livro Mensagens Escolhidas, na página 174, que diz o seguinte, quando as pessoas apanham esta e aquela teoria, quando são curiosas de saber alguma coisa que não lhes é necessário saber, Deus não o está conduzindo.
Não é plano dele que seu povo apresente alguma coisa que ele supõe, a qual não é ensinada na palavra de Deus. Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que não os ajudam espiritualmente, como: quais pessoas vão constituir os 144 mil? Isto, aqueles que forem os eleitos de Deus, hão de, sem dúvida, saber em breve. Como a gente falou no início, o livro do Apocalipse é um livro cheio de mensagens, né? E eu acho que, acima de tudo, de esperança para a gente, né? Daquilo que, porque realmente o foco principal dele é a segunda vinda de Cristo, né? E se você achar que no estudo da lição assim, pouco para você, né, ter tantas informações, existem estudos específicos e aprofundados sobre o livro do Apocalipse que você pode fazer. Procure uma igreja adventista, que sempre vai ter alguém que vai conseguir te dar esse estudo. Mas que você tenha em mente sempre que algumas coisas a gente também não tem a resposta. E isso não vai influenciar na nossa salvação. E a gente espera que um dia a gente tenha a resposta de todas as coisas que a gente acredita, né, que sejam, e talvez Deus, na nossa mente 100% capacitada que teremos, né, nós vamos poder entender muitas coisas. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição. E nós vamos então encerrar esse estudo agradecendo a Deus, né? Olívio, você pode fazer oração para a gente, orar? Por favor? E antes, até complementando, não o que não foi dito, mas dizendo assim uma coisa para ficar uma resposta para você pensar depois, né? A lição diz o seguinte: a identidade dos 144 mil é uma questão polêmica, como você bem disse. Parece evidente que os 144 mil são a última geração do povo de Deus. Sabemos que eles passarão pelo tempo de angústia e serão protegidos das 7 pragas. E que sua lealdade será provada como jamais aconteceu no passado. Mas ele conclui: a identidade dessas pessoas é um segredo que Deus guardou para si. Somente no futuro será revelado quem fará parte desse grupo. Então a nossa preocupação deve ser em fazer parte desse grupo. Com certeza. Né, com certeza. Não discutir quem são, mas se a gente vai estar lá, não é mesmo? Exatamente. Vamos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra é rica em informações, mas também ela nos lança o desafio, Senhor, de nos aprofundarmos sob a orientação do Teu Santo Espírito, para que a nossa compreensão esteja correta e que o que importa mesmo, Senhor, é que nos empenhemos para aceitar esse propósito que Tu estabeleceste para todas as pessoas, de estender a salvação a todo mundo. Senhor, que sejamos protegidos por Ti, que tenhamos sempre a Tua companhia, a Tua proteção, não apenas para nós, mas para os nossos familiares, nossos amigos, com aquelas pessoas com quem convivemos. Prepara-nos para a Tua volta, Senhor, e dá-nos a felicidade de estarmos contigo para todo sempre. Concede-nos a paz que buscamos em Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada pela tua participação no estudo dessa lição. Só lembrando que você pode acessar os nossos cultos ao vivo a partir das 10 horas da manhã dos sábados e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.